Olá, bom dia para você. Nesta edição do Semana Terra Viva, vamos falar sobre um curso de equitação para quem nunca montou a cavalo. Tem também eventos na nossa região, o Festival da Alcachofra em Santo Antônio do Pinhal. Então, até às 8 da manhã, você já sabe, né? Fica grudadinho aí na tela da Band no Semana Terra Viva. A gente começa esta edição com a dúvida da Thaís Bessa de Guaratinguetá. Ela diz o seguinte: há um ano deu início ao cultivo de morangos, plantou 3 mudas e somente uma deu fruto. Qual será a regra para o plantio da espécie? A gente vai ver uma foto aí do pé de morango da Thaís. Bom, Thaís, o morango precisa mesmo de clima ameno ou clima frio, mas também pode ser cultivado em regiões mais quentes. A plantação pode ser feita diretamente na terra, num vaso como você fez, ou também numa floreira, ou até numa base de uma garrafa ou garrafão de plástico. Uma alternativa bastante sustentável para quem vive em apartamentos é a plantação em altura, através do sistema de hortas verticais. O morangueiro deve ser irrigado de forma a manter o solo sempre úmido, mas não encharcado, hein? A Embrapa também desenvolve um método de produção de mudas de morango fora do solo. Essa técnica já utilizada por produtores italianos, norte-americanos e por viveiristas de hortaliças em São Paulo, onde se colhe estolões produzidos a partir de plantas matrizes, acondicionadas em sacolas plásticas. Está aí a foto de um modelo para você ver o que a gente está falando. A principal vantagem desse sistema é o tempo de formação da muda, mais curto. E se você ainda tiver dúvidas, tem um blog que também consultei, que é muito bacana, aparece o endereço no seu vídeo. E você, produtor rural, morador aqui da região, pode enviar sua dúvida para o nosso e-mail ou para a redação da Band aqui em Taubaté, endereços aí no seu vídeo. Após 2 meses de plantio, um pequeno produtor de Guaratinguetá resolveu colher essa abóbora aí. E olha só o tamanho, em torno de 1 metro. Foi possível fazer muito doce. O produtor mantém uma horta no fundo da propriedade, em Guaratinguetá, e poderia ter colhido antes essa abóbora, mas preferiu deixá-la mais tempo. Geralmente, para consumir na forma de abobrinha, deve colher o fruto após 90 dias de plantio, com 20 centímetros de comprimento. As abóboras demoram de 120 a 150 dias para amadurecer. E foi instalada no Congresso Nacional a Comissão Especial de Análise da Proposta de Emenda Constitucional 215, que fala sobre a demarcação de terras indígenas. O assunto é tão polêmico e, para tirar dúvidas, a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu com entidades do setor rural. Participaram da reunião na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, no Lago Sul, diversas entidades, como a OCB, a AproSoja, a Abrapa e a CNA, que foi representada pela presidente, senadora Cátia Abreu. Na pauta, a PEC 215, proposta de emenda à Constituição, que permite ao Poder Legislativo participar das decisões sobre demarcações e homologações de terras indígenas. Na avaliação de deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária e da senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, uma das entidades que participaram da reunião aqui na sede do bloco parlamentar, agora ganha-se mais peso para conseguir a aprovação da PEC 215. Com certeza, não há mais cabimento às atitudes da FUNAI. Não tem limite, não tem governo, não tem comando, parece que é autônoma, não faz parte do Executivo, então nós vamos trazer para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional dará limites à FUNAI, ao Ministério da Justiça, com relação à questão indígena. Nós vamos demarcar e autorizar, porque nós também somos representantes do povo, assim como o Executivo. Então, esses números já falam por si. Nós queremos apenas que a opção que o Brasil fez pela democracia e pelo Estado de Direito seja cumprido. Não importa o tamanho dos produtores. É claro que tem produtores de todos os tamanhos prejudicados, mas nós não queremos convencer as pessoas de que porque são pequenos precisam de proteção. Não, porque são brasileiros precisam de proteção. E um artigo escrito pelo engenheiro agrônomo João Sereno Lâmel fala da preocupação sobre os riscos no campo. Ele diz o seguinte, que um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira está exposto ao feroz ataques de novas pragas e doenças e que, sem formas adequadas de controle, infestam lavouras nas mais importantes regiões agrícolas do país. Um exemplo é a lagarta helicoverpa. Até poucos meses desconhecida da maioria dos pesquisadores, já devorou apenas na safra deste ano, US$ 1 bilhão nas lavouras de soja e algodão do Mato Grosso e Bahia.
Especialistas acompanham o rastro da praga e constatam que ela já se instalou também em áreas do Paraná e também nas regiões Sudeste e Nordeste. A helicoverpa se soma a outra, como a mosca branca, a broca do café e a ferrugem asiática, que já tem causado nos últimos 10 anos um prejuízo superior a 25 bilhões de dólares. As perdas se alastram às lavouras de café, algodão, feijão e hortaliças. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, pelo menos 15 outras pragas do mesmo potencial destrutivo rondam as lavouras e os efeitos podem ser devastadores às plantações e também à economia do país. Essa é a opinião, então, do João Sereno Lâmel, engenheiro agrônomo e também presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional de Defesa Vegetal, que aponta que o agronegócio será afetado se nada for feito para conter a praga. Por falar em alimentos, pesquisadores e empresas discutiram em 5 países, dentre eles o Brasil, a necessidade de aumentar a produção de alimentos de forma sustentável para garantir o suprimento da população mundial. Veja na reportagem de Ricardo Mignoni. O aumento da produção de alimentos será essencial para fazer frente aos desafios do futuro do planeta. Em todo o mundo, o país que ainda tem mais áreas para ocupar com produção agrícola é o Brasil. E temos condições para isso. O que foi feito no Cerrado, onde nem capim se produzia antes dos anos 70, é um exemplo. A região é hoje a maior produtora de alimentos do país, graças à pesquisa desenvolvida, sobretudo pela Embrapa. O evento ocorreu também na Índia, Suíça, Bélgica e Estados Unidos. A intenção é promover uma reflexão global sobre a necessidade de assegurar alimentos nutritivos à população mundial. A grande revolução dos sistemas integrados pode dar ao Brasil condições de dar saltos substanciais, né, na produção física, na produção de quantidades maiores de alimento e na produção de alimentos de uma maneira sustentável, né, incorporando carbono ao invés de emitir gases de efeito estufa, enfim, ampliando a nossa capacidade de produção de alimentos. Além de discutir os temas envolvidos com 100 convidados, a empresa apresentou compromissos com algumas metas, como elevar em 20% a produtividade em culturas como soja, milho, cana, algodão, tomate e café até 2020, recuperar para a agricultura 50 mil hectares de pastagens degradadas, promover a biodiversidade e capacitar 100 mil pequenos agricultores para o uso responsável de tecnologias e de boas práticas agrícolas. Um ponto que é importante é que, como crescer essa produtividade de forma sustentável nos próximos anos, a gente se pergunta, se nós nos últimos anos crescemos essa produtividade nessa magnitude, qual é o desafio então para os próximos anos? O desafio é que nós vamos ter que continuar crescendo a produtividade, não mais no modelo que se cresceu até agora. Nós vamos ter que crescer a produtividade agora num modelo muito mais sustentável. Nós vamos ter que produzir mais com menos recursos naturais. E é isso que nós convidamos todos a participarem desse desafio. E a instabilidade do dólar nos últimos meses vai gerar um aumento de 5% a 7% no preço dos produtos importados vendidos no fim do ano. Se a cotação da moeda não se acomodar no patamar atual, o efeito poderá ser ainda maior. Para o gerente de Economia e Pesquisa da Associação Paulista de Supermercados, Rodrigo Mariano, a maior demanda por alguns itens contribui para o crescimento no preço de produtos, como vinhos, queijos e azeites, que já foram inclusive afetados pelo aumento. Os supermercados prevêem um reajuste de 5% nas vendas de fim de ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A seguir no Semana Terra Viva tem os flagrantes da natureza e ainda o novo Código Brasileiro da Mineração no Legislativo, que deve começar a ser analisado até 15 de outubro. Espere para ver, a gente volta já já.